Então, vamos dar início a mais uma aula sobre forças e a lei da ação-reação resultante das forças. Ora, começamos por a representação dessa força, caracterização e medição da força. Portanto, a força, todos os corpos são sujeitos a forças, elas não são detectadas, mas elas provocam alguns efeitos nos corpos. Portanto, algumas provocam alteração do estado de repouso ou de movimento dos corpos, ou também podem provocar deformação nos corpos. Portanto, nós não a vemos, mas que elas existem, existem. Ao caracterizar uma força, nós sabemos que a força é caracterizada por 4 fatores, ou seja, ponto de aplicação, direção, sentido, intensidade ou valor. Portanto, direção será direção vertical, sentido de cima para baixo, o ponto de aplicação será o corpo e intensidade ou valor, reparando na unidade de medida, 1 newton nesta escala, seria 1, 2, 3, 4, 5 newtons. Portanto, a força F será igual a 5 newtons. Relativamente à medição das forças, portanto, o instrumento utilizado para medir a intensidade de uma força chama-se dinamómetro. Portanto, existem dinamómetros analógicos, devemos ter em atenção o alcance, a escala desse nosso dinamómetro. Existem também dinamómetros digitais. Devemos ter cuidado quando determinamos uma força, saber se a força aplicada no dinamómetro não é superior ao valor lido ou à escala, ao alcance máximo que esse dinamómetro nos vai determinar. Para ação-reação. As forças resultam da interação entre corpos e elas atuam sempre aos pares. Portanto, quando um corpo exerce uma força sobre outro, o segundo vai exercer uma força também sobre o primeiro. Portanto, o conjunto das duas forças irá constituir então o nosso par ação-reação. Quando chutamos uma bola, existe uma força que o pé exerce na bola e uma força que a bola exerce no pé. Portanto, a força que o pé exerce na bola, ponto de aplicação na bola, sentido esquerda-direita, força que a bola exerce no pé, ponto de aplicação no pé, sentido direita para esquerda. Relativamente a um bloco sobre uma superfície, esse bloco vai exercer uma força também sobre essa superfície e a superfície irá exercer uma reação sobre esse bloco. Então, devemos está sempre aplicadas em corpos diferentes, o nosso par ação-reação, têm sempre a mesma direção, têm sempre sentidos opostos e sempre de igual intensidade ou valor. Portanto, a força que a superfície exerce no bloco e a força que o bloco exerce na superfície, aplicada na superfície, e a força da superfície aplicada no bloco. Par ação-reação. Portanto, a existência de um par ação-reação é traduzido pela terceira lei de Newton. Portanto, a terceira lei de Newton, quando dois corpos interatuam, a ação de um corpo sobre o outro corresponde sempre a uma reação igual e oposta que o segundo corpo exerce sobre o primeiro. A resultante das forças, quando várias forças atuam sobre o corpo, cada uma delas origina um efeito nesse corpo. Nós neste momento estamos a falar do par ação-reação, mas não devemos esquecer que, eventualmente, havendo uma força superior à força, à reação que o corpo exerce sobre a outra força, sobre outro corpo, vai haver depois um determinado movimento. Ou seja, falando agora na resultante das forças, a força resultante é equivalente ao sistema de forças que atua no corpo e corresponde à soma de todas as forças. Para saber
A força resultante é necessário somar todos os vetores de todas as forças que atuam no corpo. Portanto, a resultante não é nada mais que a força equivalente ao sistema de forças exercidas num corpo. E como é que eu vou somar essas forças agora? Portanto, as duas forças aplicadas ao corpo têm a mesma direção, o mesmo sentido. A minha força resultante vai ser a soma dessas duas. Portanto, a força resultante é a soma de F1 com F2. Vai dar uma força resultante. Se, por exemplo, as duas forças aplicadas têm a mesma direção, mas sentidos opostos, eu vou ter a minha força resultante como sendo a subtração da maior força com a menor força. Portanto, seria F2 de maior intensidade menos a força F1, que é a força de menor intensidade. Caso elas tenham direções e sentidos diferentes, eu aqui vou usar um teorema, o teorema de Pitágoras. Para o cálculo da minha força resultante é necessário saber que F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado e a raiz desta soma será igual à minha força resultante. Portanto, o teorema de Pitágoras. Como síntese, verificamos então que uma força é uma grandeza vetorial, ela apresenta uma direção, um sentido, uma intensidade ou um valor e um ponto de aplicação e representa-se por um vetor. A sua intensidade ela vai se determinar recorrendo a um dinamómetro e a sua unidade é o Newton. Vamos utilizar dinamómetros para determinar forças, mas para isso devemos saber o alcance desse dinamómetro, saber se realmente é adequado para determinar uma determinada força, e temos que saber também a menor divisão da escala. Relativamente às forças ou para a ação-reação que resultam da interação entre dois corpos, estas forças têm pontos de aplicação diferentes. Se não tiverem pontos de aplicação diferentes, eu não posso considerar aquelas forças como sendo um par ação-reação. Coincidem normalmente com o centro de massa dos corpos envolvidos, têm a mesma direção, a mesma intensidade e sentidos opostos. E sempre, e muito importante, atuando a ação num dos corpos e a reação no outro, sempre em corpos diferentes. Relativamente à terceira unidade, podemos verificar que a força que a mão exerce na bola, a força que a mão exerce no corpo, na esfera, e a força que a esfera exerce na mão. São duas forças aplicadas em corpos diferentes, têm a mesma direção e intensidade, e elas são opostas. A resultante não é nada mais então que a soma de todas as forças aplicadas no corpo. As duas forças aplicadas a um corpo. Portanto, nós temos então que quando as forças têm a mesma direção e sentido, elas somam-se as duas. E a força resultante é a soma das duas. Se têm direções e sentidos opostos, a força resultante vai ser a subtração, ou seja, a de maior intensidade menos a de menor intensidade. E se elas têm direções ou sentidos diferentes, portanto, a força resultante aqui será calculada recorrendo ao teorema de Pitágoras. Bom, espero que tenham gostado, espero que seja útil e até à próxima aula. Just me and you.